Bom dia, a paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nessa manhã, que Deus venha nos abençoar, venha nos proteger, abençoando essa primeira escola dominical que nós estamos fazendo online. Espero que seja muito proveitosa para edificar a nossa vida, edificar a nossa fé e aprendermos junto mais e mais da palavra do Senhor. Todos os irmãos estão convidados a estar participando conosco nesse momento da nossa EBD online. E se você em casa aí quiser interagir conosco, fique à vontade. Estamos aqui para junto aprendermos mais e mais desse Deus Todo-Poderoso. Convido vocês que vamos fazer uma oração. Soberano Deus e Pai Celestial, nessa manhã, Senhor, todos nós nos encontramos, meu Deus e meu Pai, na Tua dependência. Precisamos, meu Deus e meu Pai, do Teu perdão. Necessitamos, meu Deus e meu Pai, da Tua cobertura espiritual. Precisamos, meu Deus e meu Pai, de sermos reconhecidos como Teu Filho, Senhor, para que possamos ter a Tua paternidade, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, profetizamos, Senhor, que a nossa vida é do Senhor, que a nossa casa, Senhor, a nossa família pertence ao Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, dispostos nessa manhã para podermos aprender mais e mais e mais da Tua palavra. Espírito Santo nos dá sabedoria, interpretação, a revelação, o discernimento, para podermos, Jesus querido, nos aprofundar, Senhor, Pai, nessa Tua palavra que nos produz cura, que nos produz avivamento. Na igreja de Éfeso, no último ano que ele estava na igreja de Éfeso, ele ficou lá 3 anos, e Paulo resolveu escrever esta carta para a igreja de Corinto, porque ele recebeu notícias de que a igreja de Corinto estava havendo dissensões, havendo problemas, e Paulo resolveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escrever essa carta para os coríntios. E eu até anotei aqui, para a gente, antes de entrar efetivamente no capítulo, Corinto era uma cidade localizada lá na Grécia Antiga, no sul da Macedônia, era uma capital da província de Acaia, e ela era um rico centro de negócios, e lá, irmãos, existia adoração de ídolos. O que predominava na cultura deles era a adoração de ídolos, eles eram imorais, até que Paulo, chega na cidade de Corinto, e Paulo começa a pregar para os coríntios, e aí Paulo escreve essa carta para a igreja de Corintos, para que aqueles que se converteram, enquanto Paulo esteve ali, em Atos, eu acho que é Atos 1, entre Atos 1 e Atos 18, de 1 a 18, fala mais ou menos o período em que Paulo ficou lá em Corinto, uma média mais ou menos de 1 ano e pouco, 2 anos, ele ficou lá em Corinto pregando a palavra, e aí ali foi formada a igreja de Corinto, e Paulo escreveu essa carta para Corinto. Na verdade, essa não foi a primeira carta que Paulo escreveu a Corinto. Lá em Romanos 5:9, fala que Paulo fala que ele escreveu uma carta para eles, mas de alguma forma eu acho que essa carta se desviou. E aí Paulo vai e escreve para Coríntios, essa 1 Coríntios e 2 Coríntios. E hoje nós vamos estar falando de 1 Coríntios 12, que tem como tema acerca da diversidade dos dons espirituais. A gente vai estar lendo primeiro? Sim. É um capítulo grande, então vamos ler do 1 ao 11 primeiro. Quer ler? Pode ler. Aqui, tá. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentis levados aos ídolos imundos, conforme eram guiados. Portanto, vós agora fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos.
mas há manifestação do Espírito e é dada a cada um para que for útil. Porque um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento, os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, operando todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, analisando essa primeira parte, a gente percebe que Paulo, já no primeiro versículo, ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que ele está falando nesse capítulo para a igreja de Corinto? Acerca dos dons espirituais, eu quero que vocês tenham conhecimento. Eu quero que vocês saibam o que é o dom espiritual. Ele fala assim, no 2: vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Ele está dizendo assim: agora vocês não são mais guiados pelos ídolos que vocês adoravam, que eram mudos, que não faziam, que não falavam. Agora vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, que fala, que guia. E eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque aquele que recebe o Espírito de Deus, ele tem dons espirituais. Eu não quero que vocês, Paulo fala, eu não quero que vocês desprezem isso, né? A Bíblia fala que erreis por falta de conhecimento. Então Paulo não queria que eles errassem, que eles soubessem como utilizar os dons, soubessem que existem os dons. E Paulo começa a falar. E é interessante que, se você for lá no 12:31, você vai ler assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí você fala, se a gente for ler no versículo 6, diz que os dons são dados pelo Espírito, né? Que há diversidade de dons, e é o mesmo que opera tudo em todo, e ele dá a cada um segundo o que for útil. Aí você me pergunta, mas se o Espírito de Deus dá o dom segundo ele quer, por que Paulo está falando procurai com zelo os dons espirituais? E aí, eu estudando, Deus me trouxe duas passagens. Vou te dar uma passagem que fala que foi dado pelo Espírito. Lá em Daniel 1, vamos ler lá em Daniel 1, Daniel 1:17. Abre aí na sua casa. Só para você entender, quando o Espírito Santo de Deus dá o dom, mas também nós podemos pedir e buscar o dom. Daniel 1:17, vamos lá. É a parte em que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel são levados cativos na Babilônia, e o rei Nabucodonosor, ele chama os príncipes para fazer uma sabatina, para perguntar sobre as coisas. Chama eles e chama todos os sábios. E assim diz assim em 1:17: ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E você pula por 20. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez pergunta, os achou 10 vezes mais doutos ou mais sábios do que todos os magos astrólogos que havia em todo o seu reino. Aqui a gente percebe claramente que o Espírito de Deus concedeu a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego dom de sabedoria, de inteligência, de conhecimento da ciência. Para quê? Para que naquele momento o nome do Senhor fosse exaltado através da vida deles. Ali era um propósito que Deus tinha na vida deles, e o próprio Espírito de Deus, como a gente lê que ele dá o que é útil, deu a eles esse espírito, esse dom espiritual, para que ele pudesse, o nome dele pudesse ser exaltado ali naquele momento. Mas eu vou te dar uma passagem em que a pessoa pediu ao Senhor o dom e foi dado. Salomão. Vamos lá em Salomão, 1 Reis, para que a gente possa entender isso, porque se a gente está lendo que uma hora, o Espírito Santo dá a cada um, mas manda procurar com zelo, para a gente fazer essa interligação, entendeu? Para você entender que o Espírito de Deus vai dar a mim, vai dar a Luiz, vai dar a cada um de vocês aquele dom que ele entende que é importante para aquele propósito que Deus tem na sua vida. Mas você também tem que buscar. Se você buscar com zelo, como Paulo disse aqui, o Senhor também concede dons que são necessários para a sua caminhada.
E aí, Salomão, 1 Reis, né? Vamos lá em 1 Reis. 1 Reis 1. Irmãos, acho que eu vou falar um pouco mais devagar, né? Que eu tenho mania de falar um pouco rápido, para a gente ir acompanhando bem devagar. É 1 Reis 1. Não, desculpa, 1 Reis 3. Primeiro no 9. 1 Reis 3, 9. Foi quando Davi morreu, né? E Salomão ele ia assumir, né, o reino. E aí 1 Reis 3, 9. Você achou aí na sua casa? Se quiser interagindo com a gente, pode ir interagindo, para a gente saber se está indo muito rápido, devagar, se vocês estão acompanhando, se tem alguma dúvida em relação ao que a gente está falando, você pode ir colocando, que a gente vai olhando para ver se, né, a gente pode responder os irmãos da melhor maneira. E em 1 Reis 3, 9 diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E se você pular lá para o 29, diz assim, 4:29, lá para o 4:29. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. A gente verifica aqui no 3, 9, 10 que Salomão pede ao Senhor sabedoria. Sabedoria é um dom espiritual. No decorrer das aulas, hoje a gente está fazendo uma introdução sobre o capítulo, mas a gente, na escola dominical, no decorrer das aulas, a gente vai estar estudando sobre cada dom espiritual, né, os dons espirituais. Hoje a gente está fazendo a introdução e a gente vai ver que a sabedoria é um dom espiritual, é algo que vem do céu, né? É algo que é dado pelo Espírito de Deus. E Salomão pediu ao Senhor. Então esse aqui é um exemplo que a gente pode compartilhar de que quando Deus fala lá, quando Paulo fala lá para a igreja de Coríntios, procurar com zelo os melhores dons. O que Salomão fez? Exatamente isso que Paulo estava ensinando na igreja de Coríntios. Por quê? Porque Salomão ele tinha que julgar um povo. E ele falou, Senhor, para eu julgar esse grande povo, eu vou precisar de sabedoria. Eu vou precisar que o Senhor me ensine a guiar esse povo. E ele pediu, e a Bíblia diz aqui, nós lemos, né, no 10, que isso pareceu bom aos olhos do Senhor que Salomão pediu. E depois a gente leu no 20 que o quê? Que Deus concedeu a Salomão. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele realmente nos dá os dons. Mas também nós podemos e devemos procurar com os dons espirituais. E podemos pedir ao Senhor dons espirituais para a nossa caminhada, né? Às vezes Deus tem um propósito na nossa vida e a gente precisa daquele dom, precisa, Senhor, e o Senhor vai dar, né? O Senhor ele também quer que nós sejamos assim ativos, a gente interaja com o Espírito de Deus, porque poderia simplesmente o Espírito de Deus nos dar e a gente ficar ali e só com o que Ele deu. Não, a gente pode fazer aquela parábola dos 10 talentos, né? Deus te deu um, mas tu fica só com aquilo. Não, eu quero mais, eu quero me dar mais para o Senhor. E o Senhor se agrada, porque a gente acabou de ler que Deus se agradou de Salomão, que Salomão pediu. Se não fosse algo que nós devêssemos pedir, buscar, Deus não se agradaria de Salomão, e Paulo não diria isso para a igreja de Coríntios, né? Voltando lá para 1 Coríntios 12. Aqui algo que me chama muita atenção é o amor, o cuidado do apóstolo Paulo para com essa igreja de Corinto. Quando ele fala ignorante, ele não está falando de uma pessoa sem cultura, uma pessoa que não sabe ler, uma pessoa que não sabe falar direito. Ele está falando daquilo que ainda não foi ensinado, né? Daquilo ainda que eles não tinham conhecimento. Ele inicia assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmão, que seja sem conhecimento, ou que vocês não estejam sem conhecimento. A partir de agora, eu vou me propor a ensinar para vocês algo totalmente diferente que vocês buscavam. Antigamente vocês iam consultar, mais ou menos assim, trazendo na nossa linguagem de hoje, vocês iriam consultar os ídolos, a qual vocês desperdiçavam tempo, ficaria dias, horas, minutos, segundos, não sei, de frente a uma estátua, de frente a uma imagem,
E na realidade, vocês falavam para vocês mesmos, mas consultando a demônios, né? Porque nós sabemos o que está por trás da idolatria, o que está por trás da imagem. É uma forma de Satanás não poder se apresentar fisicamente, então ele se apresenta de uma maneira materialista, aonde o homem foca a sua visão e ali começa a adorar e começa a cultuar, sendo que os nossos olhos físicos a gente não consegue enxergar, mas com os nossos olhos espirituais nós sabemos que estamos adorando aquele ídolo, e toda vez que nós adoramos aquele ídolo é sinal que nos falta conhecimento para buscar esse Deus todo verdadeiro, esse Deus que agora Paulo não persegue mais. Agora Paulo está a serviço desse Deus. Todas as vezes que nós tivermos esse encontro com o Senhor, automaticamente nós nos colocamos à disposição para servir a esse Deus da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então eu vejo aqui um amor, um carinho muito grande para essa igreja de Corinto, aonde Paulo sabia que aquele povo ali, a prática deles era o quê? Era buscar as orientações através de ídolo, através de pessoas que conduziam também aos ídolos. Ele falou assim, não, eu tenho que ser diferente, eu tenho que me preocupar com essa igreja de Corinto. Será que nós, como cristãos, nós temos essa preocupação para com a nossa vida, né? De trazer o que é certo, o que é puro, o que é genuíno, para com a nossa casa, para com a nossa igreja, aonde nós formos? Será que nós estamos nesse mesmo espírito que Paulo estava? A preocupação, né? Ter essa preocupação e essa predisposição, porque não adianta você ficar preocupado, mas se você não tem disposição para aquilo a qual Deus te chamou. Paulo, da mesma forma que ele ficava preocupado de levar o ensinamento que ele adquiriu, e ele sabia o que ele adquiriu, não foi só por uma mesa de estudo, mas sim tudo aquilo foi agregado na sua vida espiritual mediante ao Consolador, mediante a ação do Espírito Santo na vida dele. Se eu não estiver essa ação do Espírito Santo e dentro da minha vida, meu amado e minha amada, nós não vamos conseguir chegar num conhecimento pleno do Espírito Santo, porque ele só vai abrir os nossos olhos, porque os nossos olhos são fechados, né? Os nossos olhos muitas das vezes são fechados para a doutrina, para essa palavra do Senhor, mas quando o Espírito Santo, ele vê o amor, a disposição, ele vê a vontade de renunciar, né? Os ídolos, renunciar ao seu eu, a sua vontade, os nossos olhos espirituais são abertos e assim ele começa a manifestar essa palavra viva e dentro do nosso espírito, e assim nós produzimos o conhecimento para nos afastar de toda a prática de idolatria e de pecado. O interessante é que Paulo, lá se você for na 1 Coríntios 1, Paulo diz assim, ó: Paulo, chamado apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corintos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus, Senhor deles e nosso. Paulo aqui está dizendo para a igreja de Corintos, olha, Paulo já tinha estado em Corintos. Se você for ler lá em Atos 18, Paulo já tinha estado em Corintos, já tinha ensinado a palavra, já tinha ensinado sobre obedecer, sobre santificação. E Paulo foi para Éfeso. Quando Paulo estava em Éfeso, Paulo teve a notícia de que eles estavam se perdendo. E isso acontece muito. Teve a notícia de que eles estavam deixando de observar aquilo que ele já tinha dado como instrução, de observar a palavra, que eles tinham esquecido que eles agora não eram mais... adoravam ídolos, agora eles serviam a Deus, eles tinham o Espírito Santo na vida deles. E aí Paulo escreve essa carta para orientá-los. E o interessante é que em 1 Coríntios cadê, gente? 4:15, então, 1 Coríntios 4:15 ele diz assim: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não terias contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo. Ele está dizendo para eles, olha, eu gerei vocês em Cristo. Ele se considerou como pai deles. Eu ensinei para vocês aquilo que
que traz santificação. Eu ensinei para vocês sobre o Espírito de Deus. Então, Paulo, ele estava escrevendo para Coríntios na qualidade de apóstolo, na qualidade de pai, na qualidade daquele que em Cristo tinha sido instrumento para formá-los. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu estou lembrando para vocês de quem eu sou, né? Da minha identidade que eu fiz, e eu vou ensinar vocês, porque eu estou entendendo que vocês estão meio que sem conhecimento de certas coisas. Vocês precisam entender certas coisas. E é isso que o Senhor faz conosco. E se a gente for ler todo esse capítulo, de 12, a Luísa começou já aqui a falar sobre o Espírito de Deus, é claramente isso. Como que se tem dons espirituais? Para se ter dons espirituais, tem que ter primeiro o que, gente? O Espírito de Deus. Aí a gente leu aqui, né? Portanto, no 3, vos quero fazeres compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Anátema quer dizer maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Ele está falando assim, olha só, se vocês reconhecem que Jesus é o Senhor, se vocês reconhecem isso, você só pode ser pelo Espírito de Deus. Ninguém pela carne, ninguém que é usado por Satanás vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, se você reconhece que Jesus é o Senhor, e você já reconheceu isso, você recebe o Espírito Santo de Deus. Na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 6,19, vamos retroceder um pouquinho, vamos relembrar quem que nós somos. Somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, para receber dons espirituais, primeiro tem que ser templo do Espírito Santo de Deus. Para receber o Espírito Santo de Deus, você tem que aceitar Jesus como seu Salvador. E você precisa reconhecer que Ele é o seu Senhor, né? Isso se faz através do Espírito. E lá em 1 Coríntios 6, 19, diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quando a gente fala de dons espirituais, primeiramente a gente precisa ter o Espírito Santo de Deus. Quem não tem Espírito Santo de Deus que receba o dom espiritual, não. Porque isso vem do Espírito de Deus, né? E nós somos templo do Espírito Santo. O que é isso? Tabernáculo, Ele mora em nós. Se Ele mora em nós, quem é que guia? Quem é que guia a nossa vida? Quem é que conduz a nossa vida? Agora, é o Senhor, foi como Paulo disse para eles lá, ó, vocês não são mais ignorantes, vocês não são mais servem a ídolos, entendeu? Vocês agora têm um Espírito dentro de vocês, de Deus, que fala com vocês, que, né, ele se manifesta através de você, porque no 7 diz, mas a manifestação do Espírito, no 12:7, é dada a cada um para o que for útil. Marcelo tá dizendo aqui, ó, ignorância é o outro não aceitar o que você diz. Ele não quer uma nova verdade. Paulo teve essa dificuldade com o povo, que acreditava em deuses e também tinha dificuldade em aceitar o Evangelho. É aquilo que a gente vê, né? A gente viu aqui que a igreja lá em Corinto, a cidade de Corinto era uma cidade que a cultura era uma cultura idólatra. O Império Romano, ele estava muito presente ali. Por quê? Porque era um grande centro de negócios. Então, naquela cultura da sociedade ali, existia uma cultura idólatra. Então, assim, Paulo levou ali a palavra à igreja. E, irmãos, é como hoje, nós recebemos a palavra do Senhor, mas nós temos que estar sempre vigilantes, sempre buscando o conhecimento da palavra. Por quê? Porque existe uma cultura ao nosso redor idólatra, uma cultura que não segue os princípios do Senhor, que se a gente não se guardar, a gente se contamina. Se a gente não for lembrado, né, pelos apóstolos, pelos profetas, se nós não formos lembrados pelo próprio Espírito de Deus, daquilo que nós precisamos ter como um princípio, como vida, a gente se perde. Interessante, assim como naquela época o povo judeu, o povo de Deus, né? Eles tiveram bastante invasões, né? Da Síria, da Babilônia, e ali em si foram projetados costume de outros deuses, né? Do paganismo, do ocultismo, do misticismo, da idolatria, né? De levantar altar, de bosque, para adorar ao Deus a qual eles conheciam. E muitos daqueles povos ali, povo judeu, muito deles, se contaminaram, né, com essa cultura totalmente pagã.
E com o Brasil não foi diferente, né? Nós tivemos aqui, não descobrimento, eu creio que foi uma invasão, foram oportunistas, pegaram uma terra desprotegida, com pessoas que não tinham nenhuma capacidade intelectual, e ali usava, né, da riqueza do Brasil para satisfazer, e com isso, ou para se enriquecer. E com isso tudo foi trazendo os seus costumes, né? Foi aplicando os seus costumes, as suas heresias no Brasil, não só pelos portugueses, mas os franceses, os africanos. Então, tivemos no Brasil uma influência muito grande de idolatria, de ocultismo, de paganismo. E eu vejo que a igreja ela tem que dar essa continuidade do que o apóstolo Paulo fazia, de ir aos quatro cantos da terra, não para apresentar um templo, né? Apresentar o seu ministério, apresentar o seu conhecimento. O apóstolo Paulo, Janaína citou ali, que ele se preocupava de levar a Cristo para as pessoas. E a forma mais correta de você levar alguém a Cristo é você fazer essa pessoa conhecer quem ela é. Quem você é? Paulo estava confrontando eles aqui, vocês bem sabeis quem são vocês? Gentios, levado aos ídolos. Ou seja, eles não queriam, mas desde a infância deles, eles foram levados. Eles não iam, a Bíblia está falando que eles foram levados. Os pais, né, os antepassados dele foram levados, eles foram ensinados, estudaram a respeito dos ídolos, a respeito da idolatria. Nós temos que nos atentar que antes nós éramos ensinados também de uma forma paganismo, né? E hoje, através desse Espírito Santo, nós renunciamos àquilo que nós aprendemos. Enquanto nós não renunciarmos, meu amado e minha amada, do que nós éramos no passado, nós não vamos conseguir ter uma vida plena com esses dons do Espírito Santo. Não tem como o Espírito Santo atuar na minha vida, né, com a manifestação em ciência, em sabedoria, em dons de outras línguas, se não houver uma cura interior e exterior. Nós temos que externar essa natureza de Cristo, essa natureza do Espírito Santo. Em João 14,16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estarás em vós. Aqui o próprio Senhor, o próprio Jesus está dizendo que o Espírito Santo vem sobre nós, Ele é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, né? Nós vemos ali que isso não é algo humano. Por que o mundo não recebe? Porque não o vê nem o conhece. Porque quando o Evangelho nos é apresentado, quando Cristo nos é apresentado, a gente passa a conhecer da sua palavra, dos seus princípios, e a gente passa a ver as questões espirituais e o próprio Espírito de Deus sobre nós. E aqui ele está falando sobre isso, né? Que vai receber o Espírito da verdade. Quando nós recebemos o Espírito da verdade, aí nós nos tornamos corpo de Cristo, que a gente vai falar mais à frente, né? Que esse capítulo também de Coríntios 12 fala sobre corpo de Cristo, sobre unidade. E aí a gente vai ser conduzido por esse Espírito. E em Lucas 4,18, para complementar essa questão do Espírito de Deus sobre nós, Lucas 4,18 diz assim. A Bárbara está dizendo ali, tem que ter mudança de dentro para fora. Sim, é verdade. Sim, o próprio Espírito dentro de nós, né? Que faz mudar. Nos transforma e nos transforma realmente dentro para fora. Transforma quem nós somos, né? Quando a gente fala que a gente se transforma dentro para fora, é porque transforma a nossa identidade, quem nós somos. Não aquilo que nós vestimos ou aquilo que exteriormente nós apresentamos, mas aquilo que nós verdadeiramente somos. Tem a preocupação, né, de examinar o que entra, né? E ter um cuidado de externar o que sai. Lucas 4,18 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos,
a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui nós percebemos que, lá em João, nós lemos que nós recebemos o Espírito do Senhor, o Espírito da verdade. Aqui a gente vê que nós somos, esse Espírito nos unge para pregar, nos unge para levar e anunciar as boas obras. Olha só, não tem como fazer o Evangelho, fazer o ID do Senhor sem ter o Espírito de Deus, porque é esse Espírito que nos unge a levar a palavra, esse Espírito que nos unge a abençoar, porque esse Espírito nos concede dons para fazer aquilo qual o Senhor nos chamou. E se você for ler lá em Atos 2,38, ele também continua falando sobre o receber do Espírito de Deus. A gente precisa entender que nós recebemos o Espírito de Deus, ou que para ter tudo isso que nós estamos lendo aqui, nós precisamos do Espírito de Deus. Atos 2,38 diz assim: e disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Paulo já está dizendo aqui, né? Aqui em Atos, Pedro já estava dizendo aqui em Atos: arrependei-vos, seja batizado, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e receberás o dom do Espírito Santo. Então, você que está nos assistindo agora, né, esse estudo, se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, não foi batizado, você precisa fazer isso, porque aqui diz que você vai fazer isso e receberás o dom do Espírito Santo. E nós lemos aqui que receberás o Espírito da verdade, né? E esse Espírito vai nos ungir. E em Atos 2, irmãos, nós temos o quê? Em Atos 2, Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Quando a igreja ali começou, quando os homens foram cheios do Espírito Santo, e a igreja primitiva começou. Sim. Né? Foram revestidos pelo Espírito de Deus. Então, quando Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 12, sobre os dons espirituais que a gente vai estudar, Paulo ele já está orientando, né, os irmãos que para isso você tem que ter o Espírito de Deus. Né? Ele falou aqui no versículo 3, aí no 4 ele começa a falar que é a diversidade de dons. Né? Posso só dar uma pincelada aqui no 3? Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. Meu amado, uma vez que nós conhecemos esse Deus verdadeiramente e aceitamos a Jesus Cristo como único e suficiente libertador, resgatador e salvador, jamais nós vamos duvidar do caráter de Deus. Jamais nós vamos rejeitar, né, a vontade que Ele tem para com a nossa vida. Toda vez que as pessoas eles se revoltam contra Deus, abandona esse Deus, não aceita esse sacrifício de Jesus, é sinal que não houve um ensinamento ou que não quis aprender ou aplicar aquilo que foi ensinado. Porque aquele que conhece a esse Cristo verdadeiramente jamais vai querer rejeitar, jamais vai querer falar que ele é anátema. Anátema significa maldito. Olha que palavra. Uma vez que você conhece esse Deus, jamais você vai interrogar Deus. Muitas vezes as pessoas estão interrogando o Senhor, estão duvidando do poder do Senhor, porque não conhecem o Senhor. Mas por que não conheceu o Senhor? Será que não conheceu porque ele foi o culpado de não se revelar? Ou, mediante ainda estarmos preocupados em adorar o ídolo, ou às vezes, meu amado, você se coloca num lugar de ídolo, você se adora muito, se acha muito, né? Tudo tem que ser do seu jeito, tudo tem que estar em volta de você, ao seu redor, você está no centro querendo controlar todas as coisas, você acaba se fazendo de você como o seu ídolo, você acaba adorando a você, a ver que você é o dono da razão, que você é o conhecedor e as pessoas não conhecem, que Jesus está errado, Jesus errou, o sacrifício dele foi em vão, eu tenho que parar porque nada acontece na nossa vida. Se as coisas não estão acontecendo na nossa vida do jeito que nós queremos, está errado.
Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Ele quer. A Bíblia diz que Ele cresça e eu o quê? Cresça junto com Ele? Não, que eu diminua. Aquele que quis crescer junto com Ele, ele perdeu o Espírito, né? E assim, Jesus, Deus, ele o expulsou do céu, por quê? Porque não quis se submeter a Ele. Todas as vezes que nós não submetemos aquilo que Ele quer trazer para com as nossas vidas, não é Ele que é anátema, somos nós que somos anátema. Nós participaremos da maldição, por quê? Porque não procuramos o abençoador. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E da mesma forma como nós não podemos amaldiçoar, e se nós reconhecemos que Ele é o Senhor, a Bíblia diz que isso não provém de nós. Isso é o quê? É o amor de Deus. É o amor de Deus de colocar, não uma pessoa, mas colocar o seu próprio Espírito Santo, do conhecimento, da sabedoria, como a pastora Janaína falou aqui, e dentro da gente, para que nós possamos carregar essa aliança com Ele agora. Muitas das vezes nós não queremos, né, participar desse corpo, por quê? Porque nos falta essa essência de santidade para podermos receber esse Espírito Santo do Senhor. É necessário nós buscarmos essa essência do Senhor para que o Espírito Santo fale. A Bárbara falou ali uma coisa muito importante. As pessoas estão mais preocupadas de usar o dom do que exercer o amor. Não tem como, meu amado e minha amada, os dons do Senhor, né, ele se manifestar na nossa vida para o crescimento do reino, não do quem está sendo usado, né, se não tivermos amor. O Espírito Santo só vai se materializar, só vai se revelar para aqueles que o obedecem. E o primeiro mandamento do Senhor é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo. E Gálatas já diz que o fruto do Espírito é o amor. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho que ter o amor. Isso é o maior dom. Quando você vê lá em Gálatas 5:22, qual é o primeiro fruto que ele fala? Amor. Porque nós precisamos ter o amor de Deus. Então isso é algo que vem de Deus para nossas vidas. É um amor ágape, não é aquele amor, né? Eros ou filos, amor de esposo e marido. Não é aquele amor de amigo, mas é um amor ágape, um amor que vem de Deus. Um amor incondicional, um amor que se renuncia, né, por amor ao outro. Esse é o amor que vem de Deus, esse é o amor do fruto do Espírito. E aqui a gente percebe lá em 1 Coríntios 12, que ele fala sobre a diversidade de dons, né? Que está dizendo aqui no 6, tem para mim, porque a parte aqui está difícil. 1 Coríntios 12, 6. E a diversidade... 8. 6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte para eles, olha, no decorrer você vai ver, cara, tem gente que o Espírito deu dom de sabedoria, o outro, dom de falar, interpretar línguas, dom de ciência, a gente vai ler aqui na frente. E aí, nós somos um corpo. Cada um funciona com as suas funções, como mão, corpo, cada um tem a sua função, mas são importantes. Paulo aqui está começando a dizer assim, primeiro eu quero ensinar para vocês uma coisa. Não existe só um dom. Dons espirituais é diversidade de dons. Existe uma diversidade de dons. E aí ele já começa a dizer aqui, no 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Primeiro ele já começa lá, ó, o dom que vai ser dado para você através do Espírito é para que é útil. Não é para você se aparecer, não é para você, porque eu acho bonitinho esse dom, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam esse dom. Não. Ele vai te dar esse dom e você vai buscar esse dom para quê? Para aplicar naquilo que é útil, o propósito de Deus, para o corpo, para o crescimento da igreja, do corpo, para exercer o ministério que Deus, né, te chamou a exercer. Começa por aí. Então, assim, não é assim, eu quero esse dom porque é bonitinho, eu quero esse dom porque eu acho que esse dom aparece um pouco mais. Se eu tiver esse dom, sabe, todo mundo vai olhar para mim e falar, nossa, olha o dom que a Janaína tem. Não é isso. Paulo já está começando a falar isso para eles. Olha, não é isso. Existe uma diversidade de dons. Já falei para vocês que eu quero que vocês conheçam a existência deles. Já falei para vocês que eu quero que vocês procurem conhecer os melhores dons. Qual é o melhor dom quando ele fala procurar e conhecer os melhores dons?
aquele que vai ser aplicado na sua vida para exercer aquilo a qual o Senhor te chamou. Sim. E não porque você quer ser igual ao outro, porque o outro tem o pé não pode dizer, eu queria ser mão, porque eu acho tão bonitinho, tão legalzinho a mão poder pegar as coisas. Tá, a mão toca nas coisas, mas o pé pisa nas coisas. Então assim, o pé vai a lugares, a mão toca em lugares, são funções diferentes. Aqui mais à frente a gente vai ver o próprio Paulo falando sobre essa questão do funcionamento do corpo, fazendo essa analogia para a gente entender. Então, irmãos, você tem que saber do propósito que Deus tem na sua vida. Pelo Espírito de Deus você consegue ouvir a voz do Senhor e você ter ciência daquilo que o Senhor tem como chamado para a tua vida e você entender, existe uma diversidade de dons, existem dons que o próprio Espírito já me deu para exercer para aquilo que Ele me chamou, mas esses dons que eu posso buscar, mas não pelo que é bonitinho, não pelo que eu quero, mas aquilo pelo que eu entendo que é importante para eu exercer aquilo a qual o Senhor me chamou com excelência. E aí você vai ler no 8 e você vai ler assim, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro a operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O que ele está dizendo aqui? Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que consegue dom de fé para ele, consegue dom de fé, da sabedoria, de palavra para o outro, tá entendendo? É o mesmo Espírito. Aqui Paulo já está dizendo, vocês não tem que brigar, eu sou melhor, você é melhor, porque o Espírito é o mesmo. Os dons, eles não têm hierarquia, no sentido, o fulaninho tem o dom da fé, eu tenho o dom da ciência, então ele tem mais importância, mais do que eu. Não! Ele está dizendo que é o mesmo Espírito que dá esse dom para cada um. Ele que faz a distribuição, né? Particularmente de cada um como quer. Foi como eu disse. O próprio Espírito, ele dá dons. A gente pode buscar os dons que a gente, esse dom esse dom, eu preciso desse dom para aplicar, me ajuda. E o Senhor vai dar, assim como ele deu Salomão. Ele não tinha dado pelo Espírito já o Espírito de sabedoria a Salomão. Salomão pediu e Deus achou que Salomão estava pedindo algo útil, porque aqui diz que o Espírito dá aquilo que é útil, algo útil para exercer aquilo que o Senhor colocou na mão dele, o reinado. E foi concedido a ele. Então, irmãos, se você for observar mais à frente, no versículo 28, 12 e 28, ele continua falando sobre isso. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Então, ele está falando aqui que existem vários dons e a cada um o Senhor foi dando uns dons e existem dons de milagre, dons de cura, dons de socorro, dons de governo. Nós, durante essa escola dominical live, até a gente voltar presencialmente, a gente vai estar estudando especificamente cada dom, né? Hoje a gente está fazendo a introdução para que a gente possa entender o que o capítulo está dizendo, mas a partir da semana que vem a gente já começa a falar. A gente pode começar pelo dom, como ele fala aqui, primeiro da palavra da sabedoria no 7, aí semana que vem a gente já pode começar a trabalhar o dom da sabedoria, se der a gente já vai para o dom da ciência, né? Mas aí a gente vai, vendo conforme as coisas vão acontecendo. Então eu gostaria que você entendesse que é o mesmo Espírito. No versículo 13, a gente lê aqui, pois todos fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Olha que interessante, como o Espírito de Deus ele dá sabedoria. Paulo ele precisava ensinar os coríntios sobre essa questão do corpo, sobre essa questão da unidade, sobre essa questão de que existem vários dons, mas o corpo é um, que a cabeça é Cristo e que nós somos membros desse corpo. Então Paulo ele começa a fazer uma analogia, e é muito interessante quando ele começa a falar assim, no 16, no 15.
Não, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a estes honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Você está entendendo que o próprio Paulo está dizendo que cada um tem a sua função, cada um tem a sua importância. Às vezes a pessoa, poxa, mas eu não tenho muita oportunidade, eu não falo muito no microfone, eu limpo mais as coisas, eu estou mais nos bastidores, eu tenho menos importância. Não, Deus ele usa cada um e cada coisa que a gente faz para o reino é importante. E então a gente às vezes considera que uns dons é mais importante que o outro. As pessoas olham muito para os dons de línguas, né, irmãos? Quem fala em línguas, quem interpreta, aí começa a achar que é mais santo do que o outro. Não é nada disso. O próprio Paulo está falando isso aqui em 1 Coríntios 12. Não é porque o outro irmãozinho fala em línguas, interpreta, mais santo do que eu, que não falo em línguas, não interpreto, que tenho o dom da fé, tenho fé, sabe? O Senhor me faz crer em coisas assim. Tem menos que dom da ciência. Irmãos, até a ciência, dom da ciência, dom do conhecimento, às vezes a gente ignora porque a gente acha que o espiritual é aquilo que, né, a gente tem um protocolo espiritual e acha que ciência, o dom da ciência não seria aquela pessoa que tem o dom de entender as coisas, dom do conhecimento, né, de entender como funcionam as coisas. Isso é um dom que vem de Deus, gente. E às vezes a gente não valoriza porque não falar em línguas é muito mais importante. Não, que foi obedecer dito. O mais importante. E a gente vê aqui que há uma diversidade de dons. Existem vários dons, é do mesmo Espírito, se é o mesmo Espírito, todos são importantes. Nós acabamos de ler aqui que todos são necessários. Tem uns que às vezes a gente reputa mais fraco. O que o nosso corpo às vezes a gente pode reputar não importante? E é importante. Perde um dedinho, acho que é o dedão, o pé, né? Se você perder, você perde o equilíbrio. Poxa, mas eu tenho 10 dedos, né? Tenho 5 dedos, se eu perder um, vai fazer diferença? Vai fazer. Então a gente tem que aprender, Paulo estava ensinando isso, a valorizar isso, sabe? A valorizar que tudo é importante. Tudo aquilo que é dado pelo Espírito de Deus, todos os dons, é o funcionamento do corpo de Cristo. Todos nós, cada um de nós somos importantes. Independentemente, a gente leu aqui, uns foi chamado para apóstolos, outros para profetas. Independente de que eu fui chamado para apóstolo, para profeta, todos são importantes. Todos nós somos usados no reino de Deus. E a gente criou essa cultura, né? A igreja criou essa cultura de que, não, ter alguns cargos, ter alguns títulos torna a pessoa mais importante. De forma alguma. Isso é contrário à palavra. A palavra não está dizendo isso. Existem coisas que você faz que às vezes se tornam um pouco mais evidentes, mas não quer dizer, porque tem parte do nosso corpo que é mais evidente. O rosto, por exemplo, é mais evidente que o nosso pé. Se a gente colocar um sapato, ninguém vai ver o nosso pé, mas ele está ali e está exercendo a função dele, não está? Você está caminhando, você está ficando de pé. Ninguém está vendo ele, porque ele está coberto, mas ele está exercendo a função dele. O rosto, dificilmente você não tem como cobrir, então as pessoas estão vendo mais, existe uma visibilidade maior, mas não quer dizer que o rosto é mais importante que o pé, porque o rosto não te leva a lugares não, o pé te leva, entendeu? Então, a gente precisa entender, e Paulo estava tentando ensinar isso porque havia muitas dissensões. Se você for ler em Coríntios, estava tendo muitas dissensões na igreja, e provavelmente estava tendo assim, eu sou mais porque eu sou assim, porque eu faço isso, e Paulo está dizendo, olha, vocês são formados pelo mesmo Espírito, o que vocês têm é dado pelo mesmo Espírito, vocês fazem parte do corpo. Você não pode dizer, eu não posso dizer para a Luísa, você não é importante não. Você vê que
que Satanás colocou esse espírito, né, de inferioridade, de divisão, de dissensão, porque que ele é, eu não sou, em Corá. Sim. O espírito de Satanás entrou sobre Corá e Corá ele teve inveja. Ele teve inveja não foi um homem que se chamou, ele teve inveja de um Deus que chamou a vida de um homem. Tem muitas pessoas que não estão vigiando isso, né? Porque não é um homem que se levanta, quem levanta é Deus. Mas Deus vai levantar aqueles que são compromissados com o reino. Não é só você ser compromissado com uma vassoura para varrer uma igreja. Não é só você ser compromissado com o microfone para poder pregar, para poder louvar, para poder ter uma oportunidade. É você ser compromissado com a sua vida diária. De quê? De renunciar à natureza do velho homem, né? De externar, na realidade, o presbítero Mário estava falando ali, que os dons não nos fazem nós sermos melhor do que ninguém. Ele não nos faz ser melhor do que ninguém, mas ele nos leva, nos capacita a ser igual a Cristo. A exercer. A exercer. Eu não posso querer ser melhor do que a minha esposa, do que meu filho, do que a presbítera Rosa, mas eu tenho que ser igual a Cristo. Porque se eu for igual a Cristo, eu vou entender o propósito de Deus. Eu vou respeitar o tempo do Senhor. E eu vou ser imitador dele, assim como Paulo foi de Cristo. Nós estamos falando de Paulo, um homem que antes exercia a autoridade dada pelo rei, ele abandona tudo e agora ele vai andar, né, em uma autoridade maior do que aquele rei, uma autoridade espiritual a qual os reinos não entendiam, os impérios não entendiam. E muitas das vezes as pessoas estão assim dentro da igreja. Eles estão, mas não entendem qual é o seu propósito, qual é o propósito de Deus para a sua vida. Nós temos que estar dentro da igreja, mas nós temos que entender qual é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor, em primeiro lugar, não é me dar dom e te dar dom, é perdoar o nosso pecado e nos dar o direito de termos a vida eterna. E aí, quando a gente recebe... Esse é o principal. Se nós entendermos o que é primordial para com a nossa vida, assim o Senhor vai nos usar mediante aquilo que é melhor para o reino e não melhor para mim. Muitas das vezes nós queremos ser usados, queremos receber algum dom daquilo que nós achamos que é mais importante para a nossa vida. Não é mais importante para a nossa vida. É nós recebermos de Deus com propósitos de entregar para alguém, de externar para alguém, em prol do reino de Deus. Nós estamos aqui, meu amado, não é como embaixador de uma ideologia, Aloysio, pessoal, né? Nós estamos aqui como os embaixadores de Cristo. O que Cristo fez? Ele veio aqui para mostrar a natureza de um pai. Ele não veio aqui para mostrar o reino dele. Em todo o tempo ele estava aqui na terra, nos ligando, nos conectando novamente com Deus. E hoje, me desculpa, mas a maioria das pessoas, a maioria das igrejas, estão aqui para poder colocar as suas ideologias, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. E não é assim. Nós estamos aqui como embaixador. Assim como Cristo foi um grande embaixador, ele implantou novamente o reino de Deus na terra. E parece que a igreja quer acabar com aquilo que Jesus Cristo fez. Cristo estava trazendo a lei do céu na terra, né? Nós somos chamados para implantar o reino de Deus. Né, a lei, que a lei já pregar o evangelho a toda criatura. Ele veio e começou a implantar o reino. Olha, o reino funciona assim, o reino é assim. Olha, porque e a base é a obediência. Como que nós vamos para o céu com a cultura do mundo? Não tem como. Como que nós vamos para o céu seguindo princípios mundanos? Não tem como. Cristo, ele veio nos ensinar princípios que vinham do céu e ele seguia esses princípios. E ele ensina isso para a igreja, como Paulo está ensinando aqui para a igreja. Olha, vocês têm princípios, vocês têm chamado, vocês têm propósito. Tanto que no decorrer, eles falam que uns foi chamado para apóstolo, outros para profetas. Por quê? Porque é bonitinho? Porque Deus achou bonitinho chamá-los de ser pastor? Não! Porque tem propósito, irmão. Porque Deus levanta a gente com propósito. Cristo veio na terra com propósito. Cristo veio na terra anunciar, salvar, ensinar as leis do céu, ensinar a ser obediente, ensinar os pensamentos, aquilo que vem do céu, e implantar esse reino e passar para nós essa missão.
de continuar implantando até que ele volte para resgatar todos os seus. E qual a nossa função hoje? O que Cristo fazia? Pregar o reino de Deus, pregar o reino dos céus. Só que a gente está preocupado muitas das vezes, e Paulo estava debatendo sobre isso, em pregar o nosso eu, o nosso reino, né? O nosso reino pessoal. Não, porque tem que funcionar do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, né? Não, aí a gente quer contender até com o Espírito de Deus. Não, nem esse dom não quero não, Deus. Esse dom não chama muita atenção. Eu quero esse dom aqui, porque esse dom vai trazer visibilidade para a minha vida. Eu preciso ser visto. Você precisa ser visto pelo Senhor. Porque é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida, é Ele que vai julgar no juízo final. A gente às vezes quer ser visto muito pelo homem, a gente precisa ser visto pelo Senhor. Nós precisamos ser bons exemplos para os homens, para que, né, a gente está uma nuvem de testemunhas, mas a gente tem que parar com essa necessidade de ter reconhecimento humano, de que, porque precisa reconhecer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, todos nós temos o mesmo... somos chamados para o mesmo propósito, que é pregar o reino. O mesmo propósito, que é anunciar o reino de Deus. Então, assim, na autoridade do nome de Jesus, se permita conhecer. Hoje nós estamos aqui estudando, né, sobre a igreja de Corinto, e às vezes falam, mas a igreja de Corinto, irmãos, a igreja hoje vive uma idolatria, né? A igreja hoje vive uma idolatria, assim. Você vê dentro da igreja idolatria de homens, adorando homens, você vê adorando coisas, carros, bens materiais. Eu vou para a igreja porque eu quero receber bens materiais. Dificilmente você vê alguém indo para a igreja querendo dons espirituais. Você vê gente indo para a igreja querendo receber algo material. E Paulo estava falando aqui, ensinando eles sobre dons espirituais, para que eles possam também entender o seguinte: queira dons espirituais, queira permitir que o dom que o Espírito Santo te deu, ele cresça, em vez de querer dons materiais, né? Aí você vai para a igreja, as igrejas, o que as igrejas estão falando, né? Muitas vezes, carro, casa, você está querendo mais um dom, mais algo material do que o espiritual? Você dá o que você tem. Pois é, mas se você tem o Espírito de Deus, você deve querer aquilo que o Espírito quer te dar, né? O Espírito da verdade te unge, te capacita. Não é que a gente não deva querer as coisas, irmãos. As coisas materiais, nós estamos nessa terra, a gente conquista, a gente deseja ter as coisas, mas nós precisamos entender o que tem prioridade nas nossas vidas. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor nos ensina. E voltando ao que o Paulo disse lá no primeiro versículo, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não seja ignorantes no sentido de não querer conhecer, não querer saber. Pesquise a palavra, leia. O Paulo, nada na palavra está à toa. Sabe que Paulo veio escrever sobre a diversidade dos dons espirituais, falar sobre a unidade dos membros do corpo por nada? Será que Paulo estava ensinando para aquela igreja e não está ensinando para nós hoje? Paulo estava ensinando para a igreja lá, e Deus ele é tão assim, onisciente, que ele falou assim, ele está ensinando para a igreja de Corinto lá, mas vai ensinar para a minha igreja hoje também. A minha igreja precisa aprender a caminhar. A minha igreja precisa entender o seguinte, foi como a Luiz falou aqui, dissensão, contenda, não é algo que venha do Senhor. Na palavra de Deus diz que uma coisa que Deus abomina essas coisas. Satanás, ele fez isso no céu e ele foi expulso. Se nós permitirmos isso, quer dizer que nós temos aliança com Satanás. Se nós permitirmos dissensões, contendas, nós vamos estar permitindo que Satanás nos guie, não o Espírito de Deus. E Paulo estava ensinando isso para eles. Olha, se vocês ficarem de contenda, de briguinha, se você ficar de contenda, de briguinha, de disse-me-disse, de eu sou mais importante, eu sou menos importante, sabe o que vai acontecer? A igreja não vai crescer, vocês não vão estar sendo, o Espírito é o mesmo. Então, se está tendo contenda, alguém está fora aí. Alguém está fora. E se está fora, não está com Deus, não vai para o céu. Não tem como ficar no céu. Satanás não ficou no céu, nem ele, nem dessa parte dos anjos. Por quê? Porque contenda, irmãos. Porque quis dissensão, porque quis ser mais. A Bíblia diz que onde há soberba, o Espírito de Deus não está. Então, assim, quando a gente estuda acerca dos dons espirituais, da diversidade, sobre o corpo de Cristo, a gente precisa entender que a soberba ela não faz parte de nós.
Então, tudo aquilo que o Espírito de Deus nos concede, nós buscamos com zelo, nos é dado para que é útil, como nós lemos aqui, para o crescimento do reino, para o cumprimento do ID. Porque, irmãos, às vezes é necessário que alguém tenha dom de curar, irmão. Porque tem que ter manifestação do Espírito. Jesus não curava, então tem irmãos que Deus deu o dom de curar, que vai entrar na igreja e o irmão vai orar e vai ser curado. Tem pessoas que Deus levou para vários lugares, a várias pessoas, e a pessoa começa a falar, Senhor, me dá dom de curar, porque eu estou indo a vários lugares e estou vendo muitas pessoas doentes. Se a pessoa pediu com zelo e for útil, o Senhor vai conceder, como Ele deu a Salomão, quando Salomão pediu. Mas a gente não tem que ficar focado, a gente primeiro tem que saber qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Começa aí. A gente sabe que o primeiro propósito não é ir para o céu e o id do Senhor. Mas o Senhor tem um propósito a cada um. Aqui Ele disse aqui, no 11. Ele reparte particularmente a cada um como quer. Por que particularmente? Porque Deus deu um chamado para a presbítera Rosa, deu um chamado para a Bárbara, que não é o mesmo chamado que o meu, às vezes. E tipo assim, e quando você pede, você tem que entender que você vai viver à disposição do reino. Porque tem pessoas que querem, só que não querem fazer no tempo que o Senhor quer fazer no seu tempo. E muitas das vezes tem pessoas que estão entrando em desobediência com Deus, porque pediu, o Senhor deu, só que agora não quer fazer, agora quer voltar atrás, não quer obedecer. Você está preparado para ir às madrugadas? Na casa de alguém, no hospital, na rua, ou no momento que você estiver em reunião com a família, alguém te ligar, qual é a primeira coisa que você vai falar? Já vem problema de novo? Ou você vai entender que aquilo ali é o seu chamado, aquilo ali é o seu propósito, e assim você vai com amor e sem peso? Porque tem muita gente que estão pedindo, mas quando é para exercer, leva aquilo dali como peso. Não quer fazer. E isso acaba pecando, né? Acaba entrando em rebeldia, em desobediência. Eu estou preocupado com as distribuições dos dons que estão tendo dentro da igreja, mas nada está acontecendo. Se não está acontecendo, ou porque não pediu, ou porque não está com a vida no altar. Como que Deus vai dar algo para a gente se nós não estivermos com a vida no altar? A primeira coisa que o Senhor vai fazer é reparar. A primeira coisa que Paulo está fazendo aqui, antes dele falar da distribuição, ele está levando o povo a refletir quem ele era. Poxa, será que eu ainda continuo buscando as práticas do passado? Se eu continuar buscando a prática do passado, a gente só vai viver brigando, a igreja brigando na distribuição do dom, e ninguém vai ver os dons sendo distribuídos. Sendo exercido. Agora, se a igreja largar a velha criatura, largar o velho homem, o homem questionador, o homem contentador, aí sim vai viver, né? Vai viver a excelência de Deus. Olha que interessante. Ele começa aqui a mostrar para a igreja, né, de Coríntios. Ora, a diversidade de dons, há muitos dons dentro da igreja, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar brigando, não precisa ficar chateado com o seu irmão, porque seu irmão faz isso, ou tem 2, 3 dons, Deus sabe quem dá, não é pastor, não é você. Não precisa, a diversidade, procura a viver uma vida reta diante de Deus, para que Ele te encaixa também. Meu irmão, Deus só vai encaixar eu e você naquilo que Ele quer, mediante, meu irmão, o nosso posicionamento correto diante de Deus. Não adianta você ter um posicionamento incorreto, senão você vai ver o que vai ser usado dentro da igreja, que está lá no versículo de número 10. Quando ele está falando aqui de espírito, depois a gente vai chegar lá. Não é o Espírito Santo, ele está falando de espírito maligno, espírito enganador, espírito sedutor, que tem muito dentro das igrejas hoje em dia. Aí ele fala, a diversidade de dons, mas o espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios. Então, quem faz essa divisão, essa distribuição das funções dentro da casa do Senhor, do corpo, né? É o Espírito Santo. Mas o Senhor é o mesmo, ou seja, mas é o mesmo Senhor. Aquele que distribui, ele controla a quem ele dá. Ele que
retribui a quem ele dá. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todo. O movimento que é feito no corpo, o movimento que é o corpo que eu estou falando dentro da igreja, dentro do lar, dentro da família, é o mesmo Espírito que continua no controle de todas as coisas. Não é o pastor induzir o irmão dizer, não, quando eu chego na igreja eu dou uns 2 saltos mortal, dou uma rajada de língua, eu trago avivamento para dentro da igreja. Você não traz avivamento para dentro da igreja, é o que opera dentro de você que faz a igreja ser avivada, que faz você ser avivado, para que se torne uma chama de Cristo, para que todos possam ser conduzidos pelo esse poder do Espírito Santo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não é o inútil. Não é para ser inútil. Ele está falando que aquilo que ele distribui não é para o seu ego, não é para que você seja reconhecido, não. Ele vai distribuir aquilo que for útil para o crescimento. Crescimento não é só em volume, mas é um crescimento espiritual da própria pessoa ou de outro, né? Porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria. Até a palavra da sabedoria, o que nós trazemos, né, você, isso não vem de nós, é uma sabedoria de Deus. É Ele que dá, através de quê? Da distribuição do Espírito Santo que Ele colocou, de ensinar, né, de levar a sabedoria. Só que não é nós não estamos aqui falando de uma sabedoria terrena. É aquela sabedoria que Janaína leu, a pastora Janaína, lá em Daniel, né? Em Reis, né? Não, de Daniel. A Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Você vê que o Senhor deu uma porção para Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas porém a Daniel ele deu da excelência, né? Ele deu algo superior, mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. Aí a gente vai ver o que Daniel se tornou lá na frente. Sadraque, Mesaque e Abidnego continuaram sendo mais respeitados, mas porém, pelo que o Daniel era mais útil para Deus, né? Para um propósito de Deus, de depois Deus tornar Daniel como governador. Como governador. Então, ele precisava então se ele deu aquilo a Daniel, porque o plano de Deus, Daniel não sabia que ele seria um governador, né? Um dos maiores governadores do Egito. Babilônia, desculpa, da Babilônia. Então o Senhor já sabia, os planos de Deus eram totalmente diferentes dos planos de Daniel. Daniel não ficava preocupado de planejar, ele ficava preocupado de santificar, mas ele deixava Deus na incumbência de planejar o futuro dele, de planejar. Daniel se preocupava em santificar. O que vinha como dom, como capacitação, o Espírito dava para que o propósito Deus tinha. Essa é a obrigação nossa. Se você sabe que Deus é fiel, então aguarda que vai vir. Se santifica. Daniel que o Espírito vai te dando aquilo que é necessário e Ele mesmo vai te orientar. Não, Senhor, esse dom aí para mim é bom. Se eu achar que é bom, me concede, como Salomão pediu, né? Então, assim, se santifica. É um exemplo muito bom, Daniel. Busca a santificação. Os dons, eles vêm. O próprio Espírito te dando, ou você até pedindo e ele te concede. Às vezes a gente quer ficar preocupado dos dons, mas não quer ficar preocupado na santificação. Quantas vezes nós oramos por dia? Quantas vezes nós nos santificamos por dia? Quantas vezes nós renunciamos o que Satanás ministra na nossa mente e no nosso coração? Ou muitas das vezes a gente acata tudo aquilo e a gente projeta o que ele ministra no nosso coração. Daniel não. Tudo que Satanás, você vê que existiu uma guerra espiritual, aonde foi liberada uma bênção para Daniel, mas porém ficou 21 dias retido. Mas mesmo assim Daniel não murmurou, não questionou. Às vezes as pessoas estão murmurando, questionando, porque falaram, trouxeram uma profecia, se é da parte de Deus ou não, aí cabe a você a ter o discernimento. Se já for liberado, aí a coisa não acontece, acaba se revoltando e maldizendo o Senhor. E quem faz isso não tem o Espírito Santo. A gente vai ver que discernimento de Espírito é um Sim. É um dos dons espirituais que a gente for estudar lá na frente especificamente, você vai ver. E ele vai falar aqui um pouco aqui, já estou encerrando já.
Aí ele vai falar aqui, porque pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de cura. Então ele está falando que tudo isso é ele que está dando, proporcionando, mediante a necessidade do reino, mediante a nossa vida para com Cristo, segundo o propósito dele na nossa vida. E a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom do discernimento, a outra discernir os espíritos. Olha que interessante. Ele está falando aqui, ó, a outros o dom de discernir os espíritos. Minúsculo. Será que eu tenho esse zelo, essa preocupação de ter esse dom e dentro de mim para discernir os espíritos? Irmão, existe muito espírito de engano, muito espírito enganador, porque muitas das vezes nós estamos mais preocupados de falar em profecia, em outra coisa, mas a gente não está preocupado de ter o discernimento de espírito para ver o que está acontecendo dentro da igreja, se aquilo provém de Deus ou não provém de Deus, se é um espírito de engano. E Satanás, ele envia para dentro da casa, da nossa casa, né? Da nossa casa, dentro da igreja, os espíritos, né? Os espíritos para tentar seduzir a igreja, tentar seduzir os irmãos. A gente vai estudar sobre esse dom especificamente, né? Mas lá na frente. Eu acho que por hoje, irmãos, a gente fez 1h30 mais ou menos de escola dominical. Acho que a gente deu para dar uma introdução sobre os dons espirituais, sobre o que o Paulo estava querendo falar para a igreja de Corinto. Aí na semana que vem nós voltaremos e a gente estará tratando especificamente, né, dos dons. Aí a gente vai falar sobre o dom da sabedoria, da ciência, da fé, e a gente vai trazer isso no conjunto da Bíblia, né, sobre a sabedoria. E cá a gente vai estudar então os dons, para a gente saber quais são os dons. E a gente vai fazer isso nas semanas seguintes. Espero que os irmãos tenham gostado da escola dominical, espero que tenha sido proveitosa para cada um de nós, proveitoso para o nosso conhecimento. E estudem em casa, irmãos, né? Porque aí semana que vem a gente vai estar trazendo, vocês já sabem qual é o tema, vocês podem trazer perguntas, a gente vai estar respondendo, né? A gente vai estar tirando dúvidas. Então, estudem. Se você tiver alguma dúvida do que a gente falou hoje, também pode perguntar, particularmente, ou semana que vem, quando a gente voltar, pode vir tirando as dúvidas daquilo que a gente já falou e daquilo que a gente vai falar sobre os dons espirituais, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? A casa de vocês, que vocês tenham um domingo abençoado. Hoje às 19 horas, nós teremos o nosso culto, né? Presencial com as restrições e online, né? A gente continua mantendo online e presencial com aquelas restrições de somente poder vir 30% das pessoas, né? Com álcool gel, com aquelas coisas, máscara, com todas aquelas seguranças que nós temos que seguir. Mas estaremos aqui e também estaremos gravando, fazendo a live às 19 horas, né? Tem algum recado para dar? Semana que vem, às 9 horas, estaremos de volta aqui com a nossa escola dominical. Tem um recado. Vocês são uma bênção. Amém. Deus abençoe vocês, tá? Só vou estar pedindo aqui a presbítera Rosa para estar fazendo a oração e depois eu vou estar dando a bênção apostólica. Amém? Amém, a paz. Vamos orar, amados. Senhor, muito obrigado, Pai amado, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esses estudos, meu Pai amado, que tivemos nessa manhã, Deus. Pelo Senhor ter falado aos nossos corações, meu Pai amado. Aleluia. Que tudo aquilo que foi ensinado, meu Pai, eu peço, Senhor, que esteja, meu Pai, na tábua dos nossos corações, da nossa mente. Não deixe, meu Pai amado, que Satanás venha querer distorcer, meu Pai amado, para as coisas erradas, meu Pai. Que o Senhor possa, Senhor amado, estar, meu Deus, protegendo as nossas mentes, meu Pai, para que possamos sempre receber a palavra de vida eterna, porque sabemos que a Tua palavra é verdadeira, Pai.
Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai amado, cada casa, cada pessoa, Pai amado, nessa manhã. Que o teu povo, meu Pai amado, possa passar um domingo abençoado, um domingo, meu Pai amado, na tua presença, meu Deus. Tudo aquilo que possa se levantar contrário nesse dia, verdade, para querer distorcer, para Senhor. querer, meu Pai amado, trazer confusão, trazer contenda, briga, Pai amado. Eu peço, Senhor, Pai amado, que o Senhor possa repreender na autoridade no nome do Senhor Jesus, para que o teu povo venha estar preparado, meu Pai amado, santificando no Senhor, no decorrer desse dia, para que mais tarde, meu Pai amado, nós possamos estar aqui reunidos como corpo e família na tua casa, Pai amado. Que o Senhor possa estar abençoando o teu povo nesse dia, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar separando, meu Pai, cada pessoa, que o Senhor já, meu Pai amado, já está inscrito para estar hoje à noite na tua casa. Que o Senhor abençoe o culto de mais logo, meu Pai. Que o teu povo venha, meu Pai amado, com um coração jubiloso, com um coração alegre, meu Pai amado, para te buscar, para render graça, meu Pai amado, diante de ti. Aqueles que possam estar, meu Pai amado, em cima de uma cama, com alguma enfermidade na alma, meu Pai amado, ou na carne, Deus. Eu peço, Senhor, neste momento, que o Senhor venha com a tua mão de poder, que o Senhor venha intervir, meu Pai, sobre essa doença, sobre essa enfermidade, que na autoridade do nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha jogar por terra, meu Pai amado. Levanta, meu Pai amado, o teu povo, desperta o teu povo, meu Pai amado, para o mais recomeço contigo, meu Pai amado, de uma vida reta, de uma vida justa, de uma vida, meu Pai amado, conforme que tu queres que nós andamos, Pai. Abençoa, meu Pai amado, nessa manhã, cada vida, meu Pai amado, que estava, meu Pai amado, interagindo, meu Pai amado, com esse estudo, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar abençoando cada dia mais a vida do pastor Luísio, a vida da pastora Janaína, meu Pai amado, sobre essa família, sobre a vida do Gabriel, que as bênçãos do Senhor sejam sempre postas sobre essa casa, sobre o celeiro, meu Pai amado, dos teus filhos, e abençoa, meu Pai amado, cada casa, cada pessoa, meu Pai amado, aonde, meu Pai, está ouvindo, meu Pai, assistindo, meu Pai amado, esse estudo, meu Pai amado, que os largares dessas vidas venham ser, meu Pai amado, abundantemente abençoado, que as travas dos olhos, meu Pai, venha cair, que os comichões do ouvido seja aberto, seja limpo, para ouvir a mensagem da cruz, a mensagem do Senhor. Eu abençoo, na autoridade do nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce e rica comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre, seja com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Que Deus abençoe, a paz do Amém, Senhor, Jesus. e aguardamos os irmãos hoje às 19 horas para o nosso culto. Amém. Uma tarde abençoada para a família. Amém, Jesus.